Boa noite a todos aí, Nabila, Eduardo, Marcos, Ana Clara, José Francisco, Lúcia Moura. Que legal ter vocês aqui novamente. E Geilker está por aqui também, a Camila, o Rodrigo. Muito legal ter vocês, muito legal estar de novo, novamente aqui com vocês, para a gente refletir, para a gente trazer aqui à tona esse tema, esse assunto que é o mito de Cronos, né? Eu vou dar mais um tempinho para mais algumas pessoas aí entrarem na live, para o pessoal poder acompanhar desde o início. Isabela chegando, a Natiele, Regina, o Bruno Padovani, todos muito bem-vindos, a Sandra. Muito legal estar aqui novamente com vocês nessas nossas segundas-feiras de reflexão, de aprofundamento. Tem sido muito legal estar com vocês aqui, como eu costumo dizer, tá co-criando, né? Tá gerando novo estado mental, né? E uma nova mentalidade, uma nova percepção, uma nova visão de mundo e a gente conseguir fazer um aprofundamento nos temas que dizem respeito a nós mesmos, aos nossos conteúdos internos, à humanidade como um todo, nesse momento que nós estamos vivenciando em toda a humanidade, né, que nós vamos falar um pouquinho disso também, né, desse momento que é um padrão aí para toda a humanidade, né? É um padrão que está nos conectando, está nos fazendo por um viés de uma determinada apreensão ou sofrimento, mas está conectando novamente toda a humanidade na percepção de que a humanidade é uma só, tá? O Augusto também está aí presente, muito legal. A Regina Malkut também presente, muito legal ter vocês aqui, viu? Então, nós vamos aí fazer uma breve reflexão, né, a respeito desse mito, do mito de Cronos. E aí, Eduardo Varejão, muito bem-vindo. Eu vale dizer para vocês que o objetivo hoje aqui não é fazer um estudo aprofundado mitológico, né? Um estudo exatamente da mitologia, né? Que esse mito de Cronos está dentro do que nós conhecemos como a cosmogonia, né? Quer dizer, é um mito que fala da origem do universo, da origem da humanidade e fala de nós, fala do nosso contexto humano, né? Então o objetivo não é a gente fazer uma live para falar exatamente de mitologia, né? Mas assim a gente usar esse mito para uma reflexão sobre o tema, né? O mito de Cronos, ele fala a respeito do lugar do pai e do modelo de paternidade, né? E aí nesse mito a gente verifica a importância do pai na estruturação emocional. E aí eu quero fazer hoje a minha proposta de reflexão, que é nós refletirmos como é que nós podemos construir e vivenciar uma paternidade saudável. E isso não diz respeito somente aos pais, aqueles que já são pais. Diz respeito a todos nós, diz respeito aos que são pais, aos que serão pais, ou mesmo aqueles que, por alguma opção, decidirem não serem pais, mas eles são filhos. E ao serem filhos, se relacionam com essa figura arquetípica que é o pai. E aí eu quero também contextualizar um pouco, né, esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social por conta da saúde, né, da saúde pública. E esse momento de isolamento social está nos trazendo reflexões profundas, né? E me saltou aos olhos, me chamou muito a atenção, perceber que o,
esse momento onde as famílias estão mais presentes em casa, reunidos, como os papéis estão ficando mais visíveis, né? Como é que os papéis estão ficando mais visíveis? O papel de pai, o papel de mãe, e como cada um se relaciona com esse papel que desempenha. Qual é o impacto desse papel na vida de cada um. E é interessante perceber isso porque o isolamento, que nós temos aí esse conceito de isolamento que está ligado à imagem de se ficar só. E na verdade o isolamento está nos fazendo conviver mais com a nossa própria família. E aí a gente observa que houve durante o desenvolvimento socioeconômico do país, a evolução tecnológica desde a era da industrialização, onde o homem saiu do campo e veio para a cidade grande, né? Ou seja, o homem se desconectou da terra, né? As famílias se desconectaram da terra. E terra, para os gregos, é Gea, a Magna Mater, a grande mãe. Gea, terra, a Magna Mater, a grande mãe. A migração do homem do campo para a cidade gerou uma desconexão com a própria terra, que para os povos antigos era considerada sagrada, era considerada um ser sagrado. Ou seja, o homem estava mais em conexão com a natureza. E com a industrialização e a vinda para os grandes centros, o homem se desconectou da terra. E se nós pensarmos numa linguagem metafórica, numa linguagem simbólica, sendo a terra a grande mãe e representando o feminino, o homem se desconectou do feminino. Homem, gênero masculino, o pai se desconectou do feminino. E o que exatamente isso significa? A desconexão do feminino, ela causou uma desvalorização do mesmo. Ou seja, a desvalorização, inclusive, da própria figura da mãe. E a gente percebe isso nitidamente hoje na sociedade. Os pais, os homens, os pais, tiveram que sair, ao invés de trabalhar na terra, como no padrão antigo, nas lavouras, saíram para trabalhar nas grandes indústrias, nas fábricas, e começaram a passar menos tempo dentro das suas residências, menos tempo convivendo com as suas famílias. E isso causou uma mudança, um reposicionamento dentro da própria constituição da família. E tudo aquilo que começou a ser externo começou a ter mais valor do que aquilo que era interno, do que aquilo que era a conexão com o feminino. E o que é exatamente para um homem perder a conexão com o feminino ou ter a conexão com o feminino? É manter em si a capacidade de se conectar a sentimento, se conectar e sentir o amor, reproduzir carinho, afetuosidade e proximidade. Esses são os ganhos de um homem que se conecta com essa energia do feminino que a grande mãe, simbolicamente, ela nos oferta, né? E esse feminino é muito interessante da gente perceber porque a natureza foi feita assim, ela foi feita de opostos. Então, se a gente imaginar, acredito que todos tenham essa referência do símbolo do Tao, o símbolo do Yin e o Yang, que nós podemos ver como o masculino e o feminino, nós vamos lembrar que dentro de cada porção daquele símbolo existe o oposto. Então, dentro do masculino existe uma essência do feminino e dentro do feminino existe uma essência do masculino. Isso está refletido em toda a natureza, e inclusive no ser humano. Então, esse feminino que existe dentro de cada homem, de cada pai, ele é a grande possibilidade
desse homem se conectar com o amor, com o carinho, com a afetividade. E esse modelo dos grandes centros exteriorizou o homem, ou seja, desconectou o homem da sua grande mãe, do seu feminino, de onde vem a sua energia vital. É a energia que move, é a energia que é o contrário à sua expressão. Ou seja, se você é homem, existe uma energia do feminino, um centro que pulsa dentro de você, que patrocina a sua energia vital, a sua energia psíquica e todos os movimentos que acontecem. E no caso da mulher, é o masculino que apresenta isso. Bom, dito isso, nós vamos então pensar um pouco a respeito desse mito de Cronos. E aí, para falar de mito, é bom a gente ter em base, em mente, que o mito ele é sempre uma narrativa. A palavra mito vem do grego mitos, que significa história. Ela é sempre uma narrativa simbólica. Então, para a gente entender o mito, é preciso que a gente ative a nossa capacidade de simbolizar, ou seja, de se conectar com os símbolos. O mito ele não é necessariamente aquilo que literalmente a história conta, mas essencialmente aquilo que a história simboliza. Os mitos, eles revelam o sentido da vida e eles explicam a origem de alguns fenômenos dos seres e das coisas. E nisso, a mitologia grega ela é grandemente, ela é repleta de mitos que nos falam desses padrões que unem toda a humanidade. Os mitos, eles refletem uma capacidade imaginativa da humanidade e a sua busca de interpretar os conteúdos da natureza. E é muito interessante estudar os mitos, porque eles também são instrumentos maravilhosos para que a gente possa compreender a alma humana, a psique humana, a estrutura emocional e psíquica do ser humano. Os mitos, como eles são padrões que unem, eles nos revelam essa estrutura emocional, as crenças e também os padrões de comportamento, de ação e reação. Como eu disse, então, esses mitos nos revelam padrões que nós chamamos de padrões arquetípicos, que são padrões que unem. Independente da cultura ou do povo, aquele padrão existe. Então, vamos lá. O arquétipo, que é um padrão arquetípico, o arquétipo do pai. Ele está presente numa coisa que nós identificamos, que Jung identificou, como o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo da humanidade. Cada um de nós tem uma porção consciente, como nós já tratamos nas outras lives, e uma porção que é o inconsciente. E existe também um inconsciente coletivo, que conecta toda a humanidade, aonde estão os padrões arquetípicos, que são grandes estruturas arcaicas da humanidade. Então, o padrão paterno, a figura do pai, é um padrão arquetípico. Ela representa um arquétipo, o arquétipo do pai. É como se fossem grandes formas vazias. E cada homem que ocupa, que chega a ser pai, ele preenche essa forma. E a vivência desse homem, a experiência desse homem, com essa grande energia cósmica, digamos assim, que é o arquétipo, ela desenvolve na convivência com o filho aquilo que a psicologia denomina como complexo, que é a experiência afetiva que cada um de nós tem com o seu próprio pai. A experiência afetiva que cada um de nós tem com o seu próprio pai. Isso é um complexo. Ou seja, a experiência afetiva que cada um de nós tem com essa figura arquetípica, com esse grande representante da vida que é o pai. Então, ao pensarmos no pai aqui, nós não vamos pensar tão somente no pai físico de cada um, que ele é somente um representante, mas toda vez que nós estamos diante do pai, nós estamos diante da vida. Ou seja, o pai é um representante da vida
e estabelecedor da ordem e dos limites. Então eu iniciei dizendo para vocês que os gregos tinham a Terra como uma grande entidade, como um ser vivo, como uma entidade divina. E então a relação com a Terra era totalmente diferente do que nós temos hoje, que hoje nós temos a Terra como um ente de exploração, quer dizer, nós exploramos, nós buscamos os recursos naturais. E naquela época, nos povos antigos, se buscavam os recursos divinos, nas divindades que eles viam de uma forma mitológica. Então a Terra, pelos gregos, é chamada de Gea. E o céu é chamado de Urano. E aí nós entramos no mito de Cronos, que nos conta que do caos, ou seja, de um nada primordial, surgem duas energias, dois seres, digamos assim, né? Gea, representando a Terra, e Urano, representando o céu. Urano e Gea se casam e geram 12 filhos, que na mitologia são chamados de os 12 titãs. São seres supremos, uma categoria ainda acima dos deuses olímpicos. Os deuses do Olimpo, que muitos já ouviram falar na mitologia grega. Urano e Gea, do casamento de Urano e Gea, eles geram os 12 titãs. Dentre eles, Cronos, o mais novo dos 12 titãs. O filho mais novo de Urano e Gea. Urano tem uma atitude paterna, e aqui nós já vamos perceber o primeiro padrão paterno, que Urano rejeita os seus filhos quando do nascimento e os devolve ao ventre da mãe, os devolve à terra, a Gea, por considerá-los imperfeitos e por medo que um deles pudesse destroná-lo. Então aí a gente vê o primeiro padrão paterno, o pai que rejeita. Urano manteve esse padrão. Para os 12 filhos, ele apresentou a rejeição paterna e os devolveu ao ventre da mãe, ou seja, os devolveu a Gea. Gea, então, pede aos filhos que a vingassem, que a libertassem do esposo. E todos eles recusaram atender a esse pedido da mãe, a esse pedido de Gea, recusaram, exceto Cronos, o mais novo. Ele simplesmente odiava o pai por aquela postura de rejeição que o pai tinha e ele aceitou atender aquele pedido de Gea. Ele recebe dela, então, uma foice com o símbolo da lua cheia, que significa um instrumento sagrado que ceifa, que corta as sementes, que através dele se lavra a terra, Gea. Então, à noite, Urano, o céu, se deita sobre Gea, a terra, e Cronos, se aproveitando daquele momento, com a foice recebida da mãe, corta os testículos do pai. E aí os homens podem ficar tranquilos porque é somente uma linguagem simbólica. Não dá nem para imaginar, né? Então, Urano, com esse ato de cortar os testículos do pai, ele liberta a mãe dessa ação do pai, dessa tirania do pai, e também, por causa disso, Urano separa-se de Gea, ou seja, o céu separa-se da terra, o homem separa-se da mulher, o masculino separa-se do feminino. E Crono toma o lugar de Urano no poder e casa-se com Rhea, sua irmã. Crono toma o lugar de Urano no poder e casa-se com Rhea, uma titã, sua irmã. Crono e Rhea geram alguns filhos. Dentre eles,
Hades, Poseidon e Zeus. Os 3 filhos que se destacam aqui nessa breve narrativa da mitologia cosmogônica grega. Filhos de Cronos, Hades, Poseidon e Zeus. Aqueles que já têm uma referência da mitologia grega sabem que Hades é o deus do mundo inferior, Poseidon, o deus dos mares, e Zeus, o deus do Olimpo, o supremo, diante de todos os outros deuses, filhos de Crono e Reia. Crono desenvolve também um padrão de paternidade, porque Crono, temendo que seus filhos também o depusessem como ele havia feito com seu pai, ele passou a devorá-los, a engoli-los após o nascimento. E Reia, sua esposa, não aceitando aquela situação, mas não conseguia fazer nada, ela conseguiu salvar o filho mais novo, Zeus, e o esconde na ilha de Creta aos cuidados do centauro Quiron e da cabra Amaltea. E é muito interessante perceber na mitologia essa linguagem simbólica que a cabra Amaltea representa o lado protetor e luminoso do pai, ou seja, do próprio Zeus. Então, nós percebemos aí uma forma que a mãe, Reia, encontrou para proteger Zeus, o seu filho mais novo. E Zeus então cresce, se fortalece e repete o ato do pai. Ele castra Cronos, assumindo o poder. E aí então ele passa a residir no Olimpo e passa a ser o deus de referência. E ele tem um novo padrão paterno em que Zeus não nega os seus filhos. E ele tem uma enorme prole com deusas e humanas que povoam a terra de semideuses. Então, esse é um breve relato. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, pelo menos a essência, porque esse relato ele nos traz uma simbologia muito profunda dos padrões paternos. Em primeiro lugar, nós verificamos nesse relato, nesse mito, o padrão paterno do pai que rejeita os filhos e os devolve à mãe, aos cuidados da mãe. Então nós vemos hoje em nossa sociedade, até pela estrutura paternalista da nossa sociedade, esse padrão do pai que não assume a paternidade, que não consegue, e muitas vezes não faz porque não quer, não faz porque não consegue abarcar a força arquetípica que existe nesse papel de pai. E aí então ele rejeita os filhos, e com isso ele rejeita também o papel paterno. Então, nessa simbologia desse padrão de Urano, é o pai que nega o filho, o pai que não toma consciência da existência do filho. Ele não se ocupa, ele entrega somente à mãe a responsabilidade. E aí nós vamos perceber que em alguns padrões de paternidade, os filhos não são reconhecidos pelos pais e as mães ficam com uma grande sobrecarga na educação e na constituição, na formação psicológica do filho. Esse é o padrão de um pai Urano, o pai que nega o seu filho. E essa negação, ela pode se dar pela ausência física de um pai que não fica na relação e que termina o relacionamento com a mãe, mas ela pode se dar também na ausência psicológica daquele pai que se nega ao papel de pai, que se nega a estar presente com o filho.
E é muito interessante a gente perceber, porque todos nós, quando viemos ao mundo, nós somos recebidos por essas duas figuras. É como se existisse um DNA psicológico, um padrão, e ele existe, um padrão psicológico, né, um padrão arcaico que nos espera ao nascimento, que é a representação do pai e da mãe. E a chegada, a recepção por essas duas pessoas nos faz buscar a identificação com elas. A identificação com o pai e a identificação com a mãe. E isso é natural para que a gente possa se constituir como pessoa, para que a gente possa se constituir psicologicamente. E aí então, seguindo na narrativa, nós vemos aqui a simbologia do pai Cronos. O pai Cronos é o pai castrador, o pai cerceador, o pai excessivamente rígido, mas ao mesmo tempo ele é um pai limitador. Ele é um pai que dá a noção de limite. Ele é um pai que disciplina. O pai Crono, então, ele é um pai que ele cerceia demasiadamente a expressão do filho. Ou seja, ele não permite que o filho exista. E muitas vezes, porque o filho apresenta características que são uma evolução da apresentação do próprio pai. Ou seja, uma evolução da própria manifestação daquele sistema familiar. O filho, ele traz inovações, ele traz novos conteúdos, novas estruturas, e que muitas vezes são melhores do que a estrutura do pai. E para o pai, para muitos pais, ter um filho melhor do que ele é um desafio. É como se ele fosse perder o poder. E aí então, ele castra, ele cerceia. Esse é o padrão do pai Crono. Ele cerceia o filho, ele não permite que o filho exista. Ele não se ausenta, mas ao mesmo tempo ele não permite a existência. E nós vamos ver também o padrão do pai Zeus. Zeus era o filho mais novo de Crono e Réia. Então, é um padrão de pai que é aquele pai jovial, aquele pai que se nivela com o filho e que não assume o papel disciplinador, o papel dos limites. É aquele pai que só quer brincar, é aquele pai que sonha o tempo todo, mas não realiza. Então, ele não assume esse papel que é essencial para um pai, que é colocar a noção de limite. Então, é um pai jovial, o pai que se nivela ao filho. E esse pai também causa uma sobrecarga sobre a mãe. A Regina Malcucci está me perguntando aqui, quando o pai nega a paternidade, também nega a parcela mãe, logo a parte feminina em si? Nossa, excelente pergunta, Regina. Excelente percepção. É exatamente esse, talvez seja o nosso tema central hoje aqui. Quando um pai nega a paternidade ou nega o exercício do papel de pai, um pai com o padrão Urano, ele rejeita seus filhos, portanto, ele nega a paternidade. Ele entrega os filhos somente à mãe, ao feminino, né? À mãe. E se ausenta do exercício da paternidade. Esse pai, ele perde a grande oportunidade de trabalhar os seus próprios conteúdos internos e o seu próprio desenvolvimento emocional e psíquico e como pessoa. Porque cada lugar que nós ocupamos no mundo, ele traz para nós a notícia de uma nova etapa de desenvolvimento. E o lugar do pai, ele é um lugar muito rico de aprendizagens, muito rico de conhecimento, muito rico de autoconhecimento e de desenvolvimento humano. Como eu disse, a proposta da reconexão com o feminino talvez seja o grande cerne dessa questão. O pai, para conseguir ser pai, ele tem que estar conectado com o feminino. E ao estar conectado com o feminino, ele consegue desenvolver o papel de pai
e não causa uma sobrecarga sobre a mãe. Que isso a gente percebe muito na nossa estrutura social, que são as mães sobrecarregadas com dois papéis. Com o papel de mãe, mas tendo que fazer o papel de pai, porque o pai está ausente, ou o pai negou, ou o pai não quer ocupar o seu próprio papel, o seu próprio lugar. Ele quer ser um amiguinho, ele quer ser um companheiro do filho. E isso em nada tem a ver com o sentido positivo do pai ser amigo do filho. Isso tem a ver com o pai não querer ocupar o seu lugar de pai, e sim de se nivelar ao filho e deixar aquelas tarefas da colocação de limites, da correção, do mostrar o caminho, da estruturação psicológica, ele deixa todo a cabo da mãe. E aí, por consequência disso, a mãe não consegue desenvolver uma maternagem plena, porque ela não consegue colocar à disposição do filho todo aquele carinho, aquele cuidado, aquele aconchego que a estrutura da mãe proporciona para nós quando nós aqui chegamos. Vamos lá. Nós temos ainda dois padrões aí paternos e vamos caminhando com as perguntas aqui ao mesmo tempo, né? Esse padrão também é usado para as filhas? Muito legal, é a Lúcia Richena perguntando, grato aí pela sua pergunta, Lúcia. É interessante, né? Porque eu falei do símbolo do Tao, o Yin e o Yang, né? Mostrando que dentro do masculino existe um feminino, e isso está presente também na nossa estrutura psíquica. Dentro do masculino existe um feminino e dentro do feminino existe um masculino. Quando nós trazemos para essa visualização do arquétipo paterno, o feminino que existe dentro do homem, ele é constituído na identificação materna. Ele é constituído na vivência com essa figura, com esse representante, essa figura arquetípica que é a mãe de cada um. E ele é constituído na presença e ele é constituído também na ausência. A gente tem que se lembrar que muitas pessoas não conviveram com suas mães e também não conviveram com seus pais, mas nem por isso a estrutura emocional deixa de requerer esses dois componentes. Então, independente da vivência física, a vivência emocional, ela existe nessa estrutura primordial que conecta, que une, nesse padrão que une toda a humanidade. E aí, a Lúcia me pergunta então se esse padrão também é usado para as filhas. As filhas, então, as mulheres, têm por cento o masculino como o grande propulsor do movimento psíquico, que Jung chamou de ânimos. E no homem, o feminino, Jung chamou de ânima. Então, às vezes, a gente diz que uma pessoa está desanimada. O que é uma pessoa estar desanimada? É ela estar desprovida da energia vital. Vejam bem o que significa um homem estar conectado com o feminino e ocupando o seu lugar. É ele disponibilizar para ele a sua própria energia vital na totalidade. E isso é muito significativo no autoconhecimento e no desenvolvimento. Então, na pergunta da Lúcia, que se esse padrão também é usado para as filhas, sim, porque as filhas constituem esse masculino no espelhamento da convivência com o pai. E aí, mais para frente, se nós tivermos tempos nessa live, nós vamos falar aí dos estereótipos que se criam, esses modelos paternos, tanto no homem quanto na mulher. O Germano está aqui também perguntando como equilibrar os padrões Cronos e Zeus e qual a importância e o momento de cada padrão. Esse, na verdade, Germano, essa na verdade é a grande busca. É a grande busca do equilíbrio dos padrões paternos. Ou seja, do equilíbrio entre a proximidade e entre o limite. Entre a proximidade e o limite. O homem, se ele se conectar com esse que nós estamos chamando de feminino essencial,
que significa se ele voltar à conexão dele com a natureza, com aquilo que é natural, com a grande mãe, com a Magna Mater. É muito interessante, os gregos falavam desse termo, a Magna Mater, ou seja, a grande mãe. Da palavra mater tem a origem a palavra madeira e tem a origem a palavra matéria. Então, da Magna Mater é que nós viemos. E manter a conexão com essa Magna Mater, com esse feminino, disponibiliza para cada homem a melhor porção dele. Ou seja, disponibiliza a sua energia vital para que ele possa estar integralmente dentro dos papéis e dentro do seu próprio processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Então, Germano e todos, equilibrar o padrão Zeus e o padrão Cronos talvez seja o grande desafio. Quer dizer, conseguir colocar limite, mas estar próximo e conectado ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio do autoconhecimento. Então, ter consciência desses padrões que regem o nosso inconsciente e que, consequentemente, nos regem, já é um salto quântico diante desse papel de ser pai. A Luana está me perguntando qual o papel do filho a perceber esses padrões. Isso é muito interessante da gente refletir também. O papel do filho a perceber esses padrões. O filho, ele está e deve estar no lugar de filho. E o pai deve estar no lugar de pai. Muitas vezes nós vemos a troca desses lugares, desses padrões, e isso também não é saudável. Um pai extremamente Zeus, ele pode gerar um filho Cronos, porque é um pai que não põe limite e o filho precisa desse conteúdo, que é o conteúdo que dá sentido, que dá a direção. O limite, ele é como as margens de um rio. A água corre, mas corre dentro de uma limitação. Ela está livre para correr, mas ela tem uma direção estabelecida. Esse é o grande ganho de se colocar o limite. Até nos estudos da psicologia, no consultório, a gente costuma dizer o seguinte: você tem duas opções ao ter um filho. Ou criar um filho neurótico, e se você quiser criar um filho neurótico, coloque limite nele. Coloque limite nas ações dele. Mostre para ele que existe uma autoridade e ele crescerá um jovem, uma pessoa neurótica. Agora existe uma outra opção, que é não colocar limite. Deixar o filho se autofazer na vida, sem ter uma guia. E aí você vai criar um filho psicótico. E qual a diferença disso? A diferença está na consequência. Um filho neurótico, ele reconhece o pai depois que ele cresce, porque os padrões ficam bem estabelecidos dentro dele. E um detalhe, para neurótico existe tratamento. Você senta na cadeira de um analista, de um psicólogo e consegue tratar as suas neuroses, consegue entender sentido, propósito e significado na intenção positiva que o seu pai tinha ao colocar os limites em você. Ao criar um filho psicótico, é alguém que não conhece limite, é alguém que não reconhecerá o seu pai futuramente. São aqueles padrões que a gente vê estereotipado na sociedade de jovens que queimam índio no meio da rua, de jovens extremamente agressivos que estabelecem padrões de masculinidade baseados na agressividade. E aí é muito interessante porque a evolução social trouxe padrões de masculinidade baseados na agressividade, baseados na sexualidade e baseados no poder. E é muito interessante porque o padrão nos povos antigos era o padrão aprendido, era o padrão do modelo do pai conectado com a natureza. E era muito diferente do padrão que nós temos hoje. E aqui tem mais alguém participando com as perguntas. Então, ainda voltando na pergunta da Luana, qual é o papel do filho?
o filho, ele por si só, ele já é o grande patrocinador do desenvolvimento pessoal do pai, dessa figura, dessa pessoa que ocupa o lugar de pai. Então, a existência do filho já é o cumprimento do seu papel. O que às vezes é difícil para um filho é mudar o padrão do pai. Mas até isso também é possível. Né? Ao experienciar essa convivência com o pai, o filho pode perceber aonde estão as lacunas emocionais daquele pai. E ao perceber isso, ele pode, agindo como filho, oferecer o que de melhor ele tem para nutrir esse pai também. E aí nós vamos estar fazendo nascer um padrão de humanidade. A gente olhar para os nossos pais com menos censura e com mais amplidão de percepção, com mais compreensão, com mais percepção da vida e da história. E isso nem sempre é fácil para um filho. Por isso que o tema aqui hoje são os padrões de paternidade. Porque se os pais procurarem exercer bem o seu lugar, o seu padrão, isso facilitará muito a criação de uma sociedade emocionalmente equilibrada. E aí nós podemos também pensar em mais dois padrões paternos, que é o padrão dos irmãos de Zeus, Poseidon e Hades. Poseidon é o deus dos mares, ou seja, do mundo submerso. É aquele padrão paterno do pai que vive mergulhado nos seus próprios problemas, no seu próprio mundo, e ele não observa o filho. Ou seja, um pai ausente, um pai embriagado ou movido por fantasias religiosas de salvar o mundo e esquecendo-se da célula principal, que é a sua família e seus filhos. E aí a gente para um pouco para pensar, porque existem padrões padrões emocionais arquetípicos no inconsciente coletivo da humanidade. Eu falei aqui do pai embriagado, né? Embriagado por um sonho, ou muitas vezes embriagado mesmo, bêbado, né? Porque ele está vivendo dentro do seu próprio mundo, ele não despertou para perceber que ele gerou uma vida e que essa vida depende dele. E isso está dentro do próprio desenvolvimento dele, né? Mas aí fica um alerta também, né? Para que a gente percebe muitas vezes, conversando e no consultório, com as pessoas, atendendo, que filhos de pessoas que ocupam lugares de destaque na sociedade, e aí eu vou simbolizar isso em lideranças, por exemplo, religiosas, que são pessoas que estão à frente muitas vezes de movimentos, né, que atuam sobre o social, sobre o todo, e essas pessoas às vezes acabam perdendo, ficando mergulhados nesse movimento e perdem o tempo de qualidade com os seus próprios filhos. Ou seja, é a busca de salvar o mundo, mas esquecendo-se do mundo que ele mesmo criou, a sua própria família. E isso é um padrão que nós percebemos em líderes religiosos, muitas vezes. Quando a pessoa vive dentro de uma dinâmica do pai Poseidon, o pai ausente, o pai mergulhado no seu próprio mundo, nas suas próprias fantasias. E temos também o pai Hades. Esse é terrível. Hades é o deus do mundo inferior na mitologia grega. Hades é aquele modelo de pai, o pai infernal, o pai violento, o pai violador. Geralmente, esses pais eles aparecem envolvidos com drogas ou com rompantes de fúria, né? Eles também podem ser movidos por ambição financeira, onde o dinheiro está acima de tudo, não importando os escrúpulos para conseguir. Então aí nós temos os 5 padrões paternos apresentados nesse mito de Cronos.
Aí tem uma pergunta aqui de qual o papel da mãe para equilibrar esses padrões. Quando nós temos uma paternidade não bem desenvolvida, o papel da mãe ele é sobrecarregado, porque a mãe tem que ser mãe e tem que ser pai ao mesmo tempo. Ela tem que dar afetividade, carinho e ao mesmo tempo tem que colocar limite. E nem sempre a função paterna é uma função que o filho percebe de uma forma tão agradável, né? Porque o pai, ao colocar limite, ele usa uma palavrinha que geralmente criança que está aprendendo, experienciando a vida e jovem não gosta, que é a palavra não. E o pai, geralmente, é o chato. O que acontece quando um pai não ocupa o lugar é que a mãe se sobrecarrega e o filho passa a ver o pai como o legal e a mãe como a chata. E aí ele se distancia da mãe. Ou seja, nós vamos ver a médio e longo prazo o padrão do distanciamento do feminino se repetindo. Quanto mais pai e mãe conseguirem desempenhar cada um o seu papel, mais nós vamos ver pessoas emocionalmente sadias, homens emocionalmente sadios. A Mariana Fagundes está me fazendo uma pergunta: como nasce essa referência de pai e mãe quando uma pessoa não teve a presença de um ou de outro? Muito boa pergunta, Mariana. Eu falei um pouquinho disso, mas dá para a gente aprofundar também. É aquilo que eu disse, né? Quando nós chegamos aqui no mundo, quando nós nascemos, nós já chegamos esperando por essa estrutura que já está introjetada. A estrutura emocional de uma pessoa, quando ela nasce, ela já espera encontrar pai e mãe. E o que é que acontece quando ele não encontra o pai ou não encontra a mãe? Ele vai buscar uma nova referência. Ele vai buscar a referência do pai, muitas vezes num avô, num tio, num professor, ou vai buscar a referência da mãe em uma tia, em uma avó, em uma professora. E são também válidos, porque essa estrutura pede essa composição equilibrada entre o masculino e o feminino. Então, até é muito importante se for possível que os pais estejam presentes, mas se não for possível, os avós também desempenham esse papel. E as pessoas que, por exemplo, os pais morreram quando elas ainda eram muito jovens, muito novas, muito crianças, elas cresceram se espelhando nessas pessoas, em avô, em avó, em tio, em tia, e assim se consegue, em professores e professoras, e assim se consegue ir montando essa identificação com essas duas porções que a estrutura psicológica precisa para se constituir. O Bruno está me perguntando aqui, como o pai se conecta na prática com a Magna Mater, continuando um pai com autoridade e impondo limites. A conexão com a Magna Mater, Bruno e todos, é a reconexão do homem com essa essência primordial feminina de energia vital que existe dentro dele. Ou seja, o que nós estamos propondo é uma reflexão do quanto nós devemos e podemos nos reconectar com a nossa essência. Um homem que se conecta com o feminino, na prática, ele começa valorizando o feminino que está diante dele. Ele começa valorizando a esposa, a mulher que gerou aquele filho junto com ele. E valorizar isso é ter um olhar para o feminino um olhar para esse divino que existe no feminino, na Magna Mater. Então, um homem que constitui uma família, que tem um filho com sua esposa, ele passar a olhar essa esposa como uma pessoa, um ser muito especial, que realmente o é. Se a gente olhar nessa figura arquetípica da Magna Mater, ela, a grande mãe,
ela tem a capacidade em si, em seu interior, de gerar a vida. E isso por si só já é simplesmente divino, maravilhoso. Então, um homem conectado com o seu feminino é um homem conectado com a sua essência, é um homem conectado com a sua energia vital, é um homem que está com o olhar voltado para si mesmo. É um homem que consegue desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de dar amor, a capacidade de dar carinho, a capacidade de se conectar afetivamente com sua esposa e com seus filhos. Vamos lá, temos aqui mais uma pergunta. Há um padrão 100% positivo do pai e da mãe ou ainda estamos nessa busca? A Sandra está fazendo essa pergunta e é muito interessante. Essa pergunta é muito boa, porque todo padrão arquetípico, e aí nesse arquétipo do pai, a gente vê isso bem ilustrado. Todo padrão arquetípico tem o que nós chamamos de ambivalência, ou seja, ele tem os dois lados. Então existe o lado luminoso do pai, mas existe o lado sombrio do pai. Ao mesmo tempo que Cronos devorava os seus filhos, ele também disponibilizou simbolicamente o lado feminino, através, como narra o mito da cabra Amalthea, ele disponibilizou o lado feminino dele para cuidar do filho. Então, todo padrão arquetípico, ele é constituído de ambivalência, de dois lados, de sombra e luz. E aí nós vemos isso também refletido na nossa estrutura psíquica. Nós somos constituídos do inconsciente e do consciente, ou seja, de sombra e luz. E aí tem uma atitude que a Luana tinha me perguntado de como o filho pode agir nesse cenário, diante dos padrões paternos, como é que ele pode contribuir. E quando nós olhamos para o pai de uma forma global, percebendo que ele é também um ser composto de sombra e luz, nós podemos tomar posse desse pai na integralidade, na totalidade. Ou seja, meu pai, ele não é só luz, ele é luz e sombra. Na sua luz eu encontro todo o meu direcionamento e na sua sombra eu encontro as propostas do meu próprio autodesenvolvimento. Então, tomar posse de pai e mãe na integralidade é conseguir tomar posse dos dois aspectos do pai. Mesmo os padrões equilibrados, e são esses arquétipos são vivenciados, são materializados por nós, seres em desenvolvimento, imperfeitos e que têm uma composição de ambivalência, de sombra e luz. Então nós, por mais equilibrado que seja o padrão, nós sempre teremos um lado sombra e um lado luz. Essa é a dualidade da existência. E muitos conflitos paternos e maternos nascem da percepção de querer tomar posse da figura paterna ou da figura materna pela metade. E aí, tomar posse de pai pela metade é viver a vida pela metade. Tomar posse de mãe pela metade é viver a vida pela metade. É ser feliz pela metade, é se realizar pela metade. Somente quando nós percebemos que a dualidade está na essência do ser e que nós damos a possibilidade de acolhermos a nossa própria dualidade, é que nós podemos olhar para o nosso próximo e aquele próximo mais próximo, que é pai e mãe, acolhendo a dualidade deles também, a porção sombra e a porção luz. Vamos lá. A Lúcia está me perguntando, existe uma idade ou faixa etária na qual esses padrões têm maior poder de influência nos filhos? Lúcia, eles são vividos durante a vida toda. É muito interessante a gente perceber que ao chegar na vida, nós temos uma dinâmica que é natural da nossa constituição emocional, psíquica, que é a dinâmica da identificação. Nós temos que nos identificar com alguém. Basta a gente pensar, você é mãe, você sabe disso,
que os filhos eles aprendem praticamente por imitação. Eles veem a gente falando, eles querem falar, eles veem a gente andando, eles querem andar, os gestos, eles imitam pai e mãe. Isso é um processo bem raso da identificação. Porque a identificação ela acontece em dinâmicas muito mais profundas, que são as dinâmicas emocionais. Então, essa dinâmica da identificação ela é natural, ela é boa, é bom que ela aconteça, porque é assim que nós constituímos a nossa estrutura psíquica. E aí, quanto mais saudável o exercício de pai e o exercício de mãe, mais fácil será para os filhos se constituírem psiquicamente. Essa identificação, ela é a base da nossa estruturação. Porém, após adultos, a dinâmica do desenvolvimento é aquilo que eu chamo de desidentificação. Porque é o mesmo passo que para se constituir, para se formar, para existir como pessoa, você precisa se identificar, para se revelar para você mesmo e descobrir quem você realmente é na essência, quem você nasceu para ser, você tem que se desidentificar. Ou seja, você tem que deixar de ser a projeção dos conteúdos sombrios de pai e mãe. Eu acho que vocês se lembram de na semana passada nós falarmos a respeito do mito da caverna e nós falamos das projeções, das sombras de pai e mãe também, né? Então a gente percebe que para haver o desenvolvimento na fase adulta é preciso que a desidentificação aconteça. E a gente percebe isso nos padrões da juventude. Eles são desafiadores. Eles não querem ser igual aos pais, porque eles estão buscando uma existência própria. E é bom que exista um espaço para essa existência própria, ao mesmo tempo que tem que existir o limite, para que o rio trafegue, para que o rio se conduza dentro das margens. Então, Lúcia, esse processo ele é vivido durante toda uma vida. Vamos lá, nós temos aqui mais perguntas. Após a pergunta da Lúcia, temos uma pergunta do José Francisco. Alguns desses padrões mostram características extremamente indesejáveis. A ideia é um equilíbrio entre todos eles ou alguns dos padrões devem ser totalmente evitados, a exemplo do Hades e Poseidon. Na verdade, Zé Francisco, a busca é do equilíbrio, a busca é da integralização. Todo o processo de individuação, como Jung dizia, ele busca a integralização do ser, ou seja, integralizar os aspectos sombrios à consciência. É a gente buscar trazer para a consciência todos os aspectos sombrios da existência e do ser, desde a sua formação. Então, para quem teve um pai Hades, ele vai ter assim um trabalho enorme para poder conseguir equilibrar e tomar posse desse pai na essência e na totalidade. Então, José Francisco e todos, não é possível a gente padronizar um caminho de resolutivo para isso, porque cada experiência é uma experiência. Então, nem todo pai Hades é igual um ao outro, nem toda a experiência com essa figura arquetípica é igual, cada uma é vivida numa intensidade, num tom, numa coloração. E cada experiência vai pedir uma atitude, porque além da figura paterna, existe a ação da figura materna, existe a ação da história e dos acontecimentos. Amigos, nós estamos aqui chegando próximo de 1 hora dessa live e como vocês sabem, as nossas lives têm sido um pouquinho mais longas. E esse assunto é um assunto maravilhoso e que eu estou aqui, assim, muito feliz e disponível para vocês. Então, eu convido vocês a gente reiniciar essa live. Em 17 segundos ela vai cair. Eu vou abrir novamente a live e vou pedir para que vocês entrem na live de novo. E aí eu vou pedir para que o Rodrigo, a Carol repitam as suas perguntas para que a gente possa responder. Vamos lá.